Olá pessoal, Grüezi miteinander. Eu estou no Museu Histórico em Zurique, na Suíça, o Landesmuseum, o museu que retrata, através de fontes documentais e de muitos arquivos, boa parte da história da Suíça e também desta relação diplomática entre a Suíça e o Brasil. E fazendo algumas pesquisas ali dentro, eu pude estar informado sobre relatos da história de algumas cidades aí do Brasil que nasceram inclusive com a migração de suíços para o Brasil, como é o caso da Fazenda Ibicaba em São Paulo e também da cidade de Nova Friburgo no Rio de Janeiro. Alguns relatos documentais dizem que com o fim das guerras napoleônicas, os ingleses passaram a vender produtos e máquinas na Europa a um preço bem barato. E isso desestabilizou a economia e a política econômica da Europa e também aqui da Suíça. E para agravar ainda mais essa crise política econômica aqui na Suíça, uma catástrofe natural, uma catástrofe ecológica na Indonésia, na Ásia. O vulcão Tomboro entra em erupção e assim desestabiliza, desregula todo o clima da Europa, vindo então a trazer graves prejuízos em relação ao clima, em relação à agricultura, em relação à pecuária aqui na Suíça, onde se instalou uma fome que os suíços tinham como sendo algo sobrenatural e até mesmo como castigo de Deus. O sol fez greve, as muitas chuvas, o frio e a neve arrasaram a Suíça. A neve impediu a vegetação de crescer, o gado ficou sem alimentação e as muitas chuvas trouxe muita inundação para os rios suíços e assim a agricultura ela sofreu um grave prejuízo, porque inundou milhares de plantações, as vegetações foram impedidas de crescer e assim a colheita foi bastante escassa. E isso trouxe um prejuízo, gerou muita fome aqui na Suíça no ano de 1816. E assim as pessoas começaram a querer ir para outros países, ou Estados Unidos, ou Holanda. Os pais de famílias já não tinham mais o dinheiro para garantir o pão cotidiano. E assim o desemprego aumentou, os salários caíram, e uma grande crise alimentar solapou a Suíça. Pessoas se alimentavam, diz os relatos históricos, se alimentavam de carniça. Pais de famílias subiam para as matas para tentar encontrar urtiga e ramos para tentar se alimentar. O país vai então em busca de importar alimentos, trigo, batata e outros alimentos para tentar driblar a fome que solapava o país. Foi assim então que o governo suíço, na tentativa de preservar não só a história suíça, mas como também milhares de famílias suíças, tenta então fazer um tratado de migração para o Brasil. E aí um dos cantões suíços, chamado Fraiburgo, um desse friburguense suíço, que era diplomata, o diplomata Sebastian Nicolas Garret, ele então utiliza da sua influência diplomática para tentar fazer um tratado junto com os portugueses e o governo brasileiro para tentar então levar algumas famílias suíças para o Brasil. E assim então em 1817 ele visita o Brasil, visita algumas áreas do Rio de Janeiro, vê então essas terras férteis brasileiras e aposta então na agricultura e na pecuária. E assim então, em maio de 1817, ele então faz um tratado com Dom João VI
e com o governo brasileiro para levar alguns católicos e protestantes para o Brasil. Diz os relatos aqui dentro que famílias protestantes e famílias católicas suíças iam aos templos orarem e rezarem para pedir a Deus que acabassem com aquilo que eles chamavam de praga divina, ou como um juízo de Deus e um temor de um suposto final do mundo, dada tamanha foi a pestilência de doenças, de fome e de prejuízos que as famílias suíças sofreram. E assim então, o Sebastian Nicolas Garret assina um tratado com os governantes brasileiros, se torna inclusive padrinho de casamento, né, de algumas autoridades católicas na época no Brasil, e também autoridades católicas se tornam padrinhos de casamento da filha de Garret, e assinasse então uma relação diplomática entre Suíça e Brasil, e vai nascer então no Rio de Janeiro, através do cantão de Fraiburgo e desse friburguense diplomata chamado Sebastian Nicolas Garret, nasce então no Rio de Janeiro a nova cidade, ou a cidade de Nova Friburgo. E assim então está aí esta belíssima relação diplomática em que é desenvolvida até hoje entre os brasileiros e os suíços, ok? Fica aí um pouquinho então dessa linda história e dessa belíssima história entre Brasil e Suíça, mas também com esse triste e pesar no coração de todas as amarguras que o povo suíço sofreu, ok? Ade, merci, cheers.